caros participantes do grupo Taubaté SP. Depois de uma semana de atrasos, que nós não pudemos fazer a live no domingo passado, nós vamos fazer então as duas lives juntas. O que, conforme vocês verão, não será complicado, porque a quinta e última parte, que trata-se do que você deve fazer para fazer parte do reino de Deus e, com isso, obter a salvação correta, né? A salvação certa, não a salvação que as igrejas oferecem, aquela utopia de ir para um paraíso imaginário, né? Que não é ensinado na Bíblia, não. É a salvação. Verá que é muito pouco o que você deve fazer. Muito pouquinho. A quinta live não deve durar nem 5 minutos. Tal é o grosso livro de exigências que se deve fazer, né? Assim que você deve fazer. E o que se pede está na Bíblia, né? É uma coisa muito simples. Mas vamos começar com a quarta parte. A quarta parte do assunto fala-nos sobre se o reino de Deus já começou a governar, né? E se já começou, quando? Né? Porque tudo tem que estar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não pode estar nada fora da Bíblia. Não existe esse negócio de interpretação ou então fontes de fora tentando explicar o que a Bíblia diz. Não existe mesclação de religiões, de seitas ou de explicações de líderes religiosos. Não existe nada disso. O que existe é o que está escrito claramente na Bíblia como um ensinamento. Conforme nós já vimos numa live passada, existe uma grande diferença entre o que é um ensinamento bíblico e o que é uma interpretação particular, certo? Então, o que a Bíblia nos diz sobre se o reino de Deus já começou a governar? Você pode ver que as igrejas, elas não falam do governo de Deus, né? Eles não falam sobre a volta de Jesus Cristo. Os evangélicos, por exemplo, ainda pensam que Jesus vai voltar, né? E ainda vai voltar em carne e osso ainda, certo? Ele vai voltar como um governante poderoso. Eles imaginam uma série de utopias que são meras interpretações, né? Mas não é nada disso. A gente vai ver aqui o que o próprio Jesus Cristo falou sobre a sua presença. Eu vou ler o texto, que é mais fácil, mas também vou deixar transcrito aqui na descrição destas lives para futuras consultas. Vocês podem consultar depois os textos bíblicos que eu vou citar aqui. E daí vocês vão ver que nada disso que está sendo dito aqui é da minha iniciativa. Não. Isso é tudo retirado da Bíblia, pela qual eu também, assim como você, aprendo, né? Então vamos ler? Ó. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, Jesus e seus apóstolos aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Disto a gente pode se concluir que Jesus Cristo estava pregando o retorno do reino de Deus e a destruição desse atual sistema de coisas. Os próprios apóstolos falaram. Só que eles queriam saber quando que isso iria acontecer. Em Mateus 24:3, eles fizeram esta pergunta. A gente pode ler a partir do 1. Quando Jesus estava saindo do templo, né, porque ele ainda, enquanto ele ainda estava vivo, ele ainda estava sujeito à lei mosaica. Então ele ia ao templo. Tá?
O templo depois foi destruído em 70 da Era Comum e não se reconstruiu mais. Os cristãos não tinham templos, embora enquanto Jesus ainda vivesse, eles todos estivessem sobre a lei mosaica. Inclusive no pagamento de dízimos, né? O pagamento do imposto a César, né? Oferecer sacrifícios, animais, eles estavam sujeitos a tudo isso, até a morte de Cristo. Depois disso, não mais. Quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse: não estão vendo todas essas coisas? Ou seja, a beleza do templo? Eu lhes digo a verdade. De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Ele estava falando isso com referência ao templo sagrado, ao templo de Salomão, que representava a presença de Deus na terra. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da sua presença e do final deste sistema de coisas? Ou seja, Jesus estava prevendo a destruição do templo em 70 da Era Comum, mas ele foi mais além. Ele estava prevendo um acontecimento paralelo, uma grande aflição para um futuro próximo. O que Jesus respondeu? Vamos ler a partir do 4, a partir do versículo 4. Jesus respondeu assim: Jesus, em resposta, lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras distantes. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esta, agora que está uma previsão muito importante, da qual nós falaremos daqui a pouco. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso é no versículo 14. Né? Agora vocês vejam bem, no tempo de Jesus, o que ele pregava ecoava na terra inteira? Não ecoava. Ecoava só ali, entre os judeus. Era um centro de discussões. Mesmo depois da morte de Jesus, a palavra que ele deu aos seus discípulos para que seja espalhada pela terra inteira, ainda não atingia a terra inteira. Chegou até Roma, mas não chegou até as Américas, não chegou nos vândalos europeus, não chegou no Oriente Médio, não chegou no Oriente, na China, não chegou. Ficou ali restrita. E em seguida, o que aconteceu? Quando, do ano 100 em diante, quando o último dos apóstolos morreu, acabou a pregação. Não tinha mais pregação das boas novas. O próprio apóstolo Paulo tinha falado. Nós já vimos isso aqui antes, né? Quando eu me for embora, né, entrarão entre vós lobos opressivos e não tratarão o rebanho com carinho. Esses são os apóstatas. Logo em seguida à morte dos apóstolos,
começou a entrar uma multidão de gregos, de filósofos gregos entre os cristãos e desvirtuaram tudo. E eles conseguiram fazer isso porque os apóstolos não estavam mais presentes para corrigi-los, para dizer que eles estavam errados. Então, o que aconteceu com aqueles irmãozinhos? Foram desvirtuados. E uma grande apostasia teve início. Quando que essa apostasia iria acabar? Isso tem a ver com o tempo dos gentios. Nós já fizemos esse cálculo aqui numa live passada, né? É o que esse tempo dos gentios ele acabou quando? Quando começaram os sinais da presença de Cristo, que nós também já vimos quando que ele começou, né? Aqui nós estamos apenas relembrando, né? A nação se levantará contra a nação, ou seja, não iria mais ser iguais esses tempos, a saber de 1914 para cá. Não iria mais ser guerras localizadas, né? Iriam ser guerras que iriam envolver o globo inteiro. De 1914 para cá, a gente já teve 2 guerras mundiais e qualquer guerrinha que tenha lá na Cochinchina, no Oriente Médio, na onde você imaginar, envolve todo mundo. Envolve o mundo todo. Você escuta falar dela aqui, ao vivo. Isso já tinha sido previsto, né, por Jesus Cristo, conforme nós já lemos aqui, ó. Vocês ouvirão falar de guerras distantes. Antigamente não se ouvia falar disso. Mesmo muito depois dos apóstolos, muito depois. Pode-se dizer 1000 anos depois. O que acontecia na Europa ninguém ficava sabendo aqui. A não ser anos depois, quando chegava uma carta, ou quando vinha alguém e falava para um, falava para outro ali, ninguém ficava sabendo de nada. Mas hoje em dia, graças à globalização, todo mundo fica sabendo do que acontece lá no Japão ao mesmo tempo que está acontecendo. É isso que estava sendo previsto aqui. E isto era um dos sinais da presença de Cristo, conforme os apóstolos haviam pedido. Eles haviam pedido assim: diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença. Eles não perguntaram e quando vai ser o sinal da sua futura vinda. Não, é da sua presença. Ele estaria presente. Mas ele estaria presente onde e quando? Será que ele viria em forma de carne e osso para ser um governante humano, assim como esperavam alguns judeus antigos? Ou como esperam os evangélicos hoje? E os católicos nem esperam, né? Católico inventa uma interpretação lá para uma salvação utópica, né? Eles acreditam num líder humano, né? Que já não está mais tão líder assim, né? Que é o Papa, né? Não, Jesus não viria em carne e osso. Ele viria em espírito. Ele viria com as nuvens. Mas que nuvens? Nuvens de pessoas. Quando ele estava ascendendo aos céus, quando ele foi ressuscitado depois de 40 dias, enquanto ele falava às multidões, ele começou a subir e desapareceu. E o pessoal ficou olhando. 2 anjos falaram para aquela multidão: por que estão olhando? Vocês estão olhando o quê? É desse jeito que ele vai estar presente no dia dele, quando ele voltar, ou seja, de forma invisível. Jesus realmente começou a reinar nos céus. E o seu reino, o reino messiânico de Cristo, que pertence ao Pai dele, Jeová, ele governará a terra desde os céus. Então, isso nós já vimos numa live passada. Conforme você ora na sua oração do Pai Nosso, você pede: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, como é que a vontade de Deus ela pode ser feita aqui na terra e não ser feita no céu? Não, ela tem que ser a partir de uma instância superior, que é o céu. Aí sim, reflete-se na terra. Como era na época de Adão e Eva, no paraíso. Jeová estava nos céus.
e o seu reino estava aqui na terra. Era um princípio humilde, pequenininho, em forma de um jardim, o jardim do Éden. Mas aquele jardim iria se espalhar pela terra. E os descendentes de Adão iriam todos ser filhos de Deus, como Adão era. Mas aconteceu uma coisa que impediu isso, né? E nós já explicamos isso daqui, em lives passadas. Mas isso vai retornar, vai voltar a acontecer. E esta é a salvação. Esta é a salvação. Se você fizer a vontade de Deus, você estará salvo, né? Ele mesmo disse aqui, aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Mas perseverar como? É aí que a gente começa a quinta e última parte, né? Mas vamos antes analisar os sinais, né? Os acontecimentos. Ó, vamos ler aqui. Eu vou ler um pouco, mas depois eu vou deixar transcrito o texto na íntegra para que vocês possam analisá-lo com cuidado, caso desejem. Os acontecimentos que têm abalado o mundo desde a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918, não são acidentais. Foram preditos há 19 séculos por Jesus Cristo. Ele falara aos seus 12 apóstolos sobre muitas coisas espantosas a vir. Conforme nós já vimos no texto aqui, né? Estes apóstolos queriam saber mais do que apenas o que aconteceria entre aquele tempo e a destruição de Jerusalém. Jesus não voltou nem visível nem invisivelmente naquela ocasião calamitosa. Tampouco terminou com a destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. E o sistema de coisas que já existia desde o dilúvio, na verdade, o sinal da presença invisível de Jesus e da terminação do sistema de coisas, havia de aparecer muito tempo depois, no futuro. Jesus, por meio de parábolas proféticas a respeito do reino de Deus, falara aos seus apóstolos sobre a rebelião religiosa que ocorreria após a sua volta para o céu e a morte deles. Durante todo o tempo desta apostasia, haveria alguma pregação mundial dessas boas novas do reino? Vamos ver lá em Mateus 24:14. Mateus 24:14, ele fala assim, ó, e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada em testemunho a todas as nações, para então vir o fim. Certo? Certamente não por parte das religiões da cristandade, visto que já tão recentemente como em dezembro de 1918, o Conselho Federal das Igrejas de Cristo na América aclamou então a proposta da Liga das Nações como expressão política do reino de Deus na Terra. Ou seja, as religiões de hoje apoiam a política humana. É por isso que você vê padres, pastores se candidatando a cargos políticos. Por quê? Porque eles apoiam a política humana, não o governo de Deus. E, no conjunto, as igrejas apoiam o quê? A ONU. A ONU é a União dos Reinos Humanos para fazer uma interpretação do que é a vontade de Deus na Terra. Seria a ONU a vontade de Deus para a Terra? Conforme vocês têm visto a história da ONU? Apesar deste endosso religioso, porém, a Liga das Nações fracassou quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial em 1939. Mas, será que por causa deste fracasso fracassou também o verdadeiro reino de Deus? Haviam chamado a Liga das Nações de o reino de Deus na Terra. A união de políticos do mundo
era o reino de Deus. Eles fracassaram lá em 1939. Não, nem fracassaram quando, dentro em breve, a organização sucessora da Liga das Nações falhar completamente. Antes, este reino divino destruirá as Nações Unidas, não importa quantos anjos celestiais sejam necessários para isso. Ou seja, a Bíblia ela prega o contrário do que as igrejas dizem. Enquanto as igrejas falam numa organização política humana para representar Deus aqui na Terra, a Bíblia fala que essas organizações humanas serão destruídas. E nós já vimos isso. Né? Tudo o que se acaba de mencionar ajuda a tornar possível um entendimento mais claro do seguinte fato importante. Foi em resposta ao pedido de um sinal que Jesus disse aos seus seguidores: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Hoje em dia há uma pregação disso em escala mundial, de que essas nações serão destruídas para que o reino de Deus assuma a terra e o justo a possua para todo sempre. Sim, tem essa pregação. E tem essa pregação a partir de 1914 para cá. Um pouco antes, né? Um pouquinho antes. Essa mensagem ela começou a se espalhar e hoje ela já atinge a terra inteira. Isso nunca aconteceu antes. No século XVIII, no século XIX não tinha. Né? E nos séculos anteriores não havia uma mensagem do reino de Deus como esta que está sendo dada. Em âmbito mundial, não. As igrejas simplesmente impunham a sua política, né? E sempre em conluio com os governos humanos, sempre. Principalmente a Igreja Católica, que se diz sucessora de Cristo, ela se unia a governos para promover a si mesma, e se dizendo sucessora dos apóstolos e reis de Deus. Mas o que ela causou nesses anos todos? Nesses séculos de domínio? A Inquisição é uma prova de que ela não pôde ser da parte de Deus, né? Foram 600 séculos de horror e perseguição e mortes. Quem nunca ouviu falar da Inquisição? Hoje em dia está mentindo, né? E o termo Inquisição hoje em dia é sinônimo de perseguição e morte na fogueira, em praça pública. É isso. Queiram alguns reescrever a história para tentar minimizar isso aí ou não. A história ela é repleta de registros. A própria igreja ela registrou a si mesma um testemunho contra ela mesma. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerras. Vede que não fiqueis apavorados, pois essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos num lugar após outros. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Pensa nos dias de hoje e há uns 40 anos atrás, quem for vivo, para ver a diferença da sociedade de hoje com uma sociedade de poucos anos atrás. Mas quem tiver perseverado até o fim é o que será salvo. Né? Ou seja, para que você seja salvo, você vai ter que perseverar. No quê? Ora, ele acabou de dizer aqui, na pregação das boas novas. Como que você pode pregar as boas novas? O que os apóstolos faziam? Esta é a nossa quinta parte, viu? O que os apóstolos faziam? O que Jesus Cristo lhes mandou fazer? Pregar as boas novas do reino. Pregar, olha, vai acontecer isso. E se você perseverar nisso, você será salvo. Hoje em dia, para que você seja salvo, simplesmente você tem que participar desta pregação.
Mas não é uma pregação particular. Você não pode simplesmente sair por aí falando, ó, vai vir um fim. Isso daí os evangélicos já fazem. Ó, o fim está próximo. Isso daí eles já fazem. Mas eles fazem da maneira certa? Não. Eles não fazem da maneira correta. Eles não pregam o retorno ao reino de Deus desta maneira correta. Por quê? Porque para pregar da maneira certa, antes você tem que aprender da Bíblia. Você tem que estudar a palavra de Deus. Deus nos dotou de inteligência para que estudássemos a palavra dele, para que pudéssemos pregá-la. Não é simplesmente, eu acho que é assim. Não pode ser assim. Você tem que verificar lá. Está na Bíblia. E quem que pode ensinar isso? É você. Basta você pensar, por exemplo, no tempo dos apóstolos, enquanto eles estavam vivos, eles é que tinham a verdade. Depois que eles morreram, ninguém mais tinha a verdade. Começou a entrar filósofo grego lá e começou a deturpar tudo lá e fez aquela bagunça que depois culminou na formação da Igreja Católica, né? Eles deturparam tudo lá, começaram a ensinar a vida após a morte, começaram a ensinar um Deus trino, um Deus incompreensível. Daí depois disso daí eles se separaram, começou a vir os protestantes, daí guerrearam contra houve perseguição por causa de divisão religiosa. Esta é a Babilônia, né? Babilônia significa confusão, né? Um não entende o outro, todo mundo tem o seu entendimento particular. Mas no retorno da pregação, agora em 1914, a partir de meados, né, da Ascenda e Descenda, haveria o retorno da pregação verdadeira. O próprio Jesus Cristo falou isso. Olha lá. O próprio Jesus Cristo falou isso. E estas boas novas serão pregadas. Mas serão pregadas por quem? Pelas igrejas que vocês já viram que só prega a política? Não. Serão pregadas por um corpo escolhido para que pregue a verdade disso daí. Se você pregar que as nações podem ter salvação por meio da política, você não estará fora. Não. Você não estará fazendo parte do reino de Deus. Não. É verdade que tem havido guerras, escassez de víveres, terremotos e pestilências no decorrer dos séculos da nossa era comum. Até 1914, não obstante, nunca houve nada comparável com o que tem acontecido desde o fim dos tempos dos gentios, naquele ano momentoso, 1914. A luta internacional que surgiu de modo surpreendente em meados de 1914, desenvolveu-se num embate militar no qual finalmente participaram 28 nações. Nunca isso tinha acontecido antes. Junto com essa reviravolta humana, houve terremotos naturais, houve escassões de víveres ou fomes, e no último ano daquela guerra mundial surgiu sorrateiramente uma pestilência chamada de gripe espanhola, que ceifou a vida de 20 milhões de pessoas. E isso em 2 anos. Ela foi pior do que essa que está acontecendo hoje e que pode chegar ao mesmo patamar. As pessoas de hoje em dia falam da gripe espanhola. Ela surgiu junto com tudo. Esses sinais que Jesus Cristo falou aconteceram tudo junto. Foi o início de uma série de acontecimentos que constitui o sinal de que este sistema de coisas está no seu predito tempo do fim. Que vocês podem ler também lá em Daniel 12:4. O último livro da Bíblia, Apocalipse, ou antigamente chamado de Revelação, torna isso certo. O apóstolo João, que recebeu o Apocalipse, né? E você pode ver que o apóstolo João, ele recebeu o Apocalipse ali em meados do ano 100 da Era Comum. Não foi o Papa Lino que veio antes dele, não foi nada disso. Foi João, ele estava preso, ele era cristão, né? Então ele estava preso, ele era perseguido, né, pelos apóstatas, né? Foi ele que recebeu o livro
do Apocalipse. E a ele foi mandado assentá-la por escrito, com um fim específico. Que fim? O seguinte: para mostrar aos escravos de Deus as coisas que têm de ocorrer em breve. E no fim do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo disse: sim, venho depressa. Em vista disso, João respondeu: amém. Vem, vem, Senhor Jesus. É o finalzinho lá do Apocalipse. Ele vem, né? E ele vem na presença invisível, conforme nós já vimos, né? Muitas coisas assim apresentadas em sinais, quando surgissem na história, significariam que estamos vivendo num tempo do fim desse sistema de coisas. Sim, elas nos ajudariam a ver com entendimento o sinal composto. Guerras aconteciam no passado, mas nunca acontecia guerras com pestilências, guerras com fome junto. Não, era sempre uma coisa ou outra. Agora não, agora aconteceu tudo de uma vez. E está acontecendo. E está acontecendo em escala pior. Hoje em dia está acontecendo. As condições de 1914 para cá, só tem piorado, né? No capítulo 6 do Apocalipse, aparece o relato sobre o que tem sido chamado de cavalgada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro aparece o cavaleiro num cavalo branco. Você sabe quem é esse? É o glorificado Jesus Cristo, saindo para travar a guerra contra os seus adversários. Deus o autorizou a fazer isso no final dos tempos dos gentios, quando os adversários de Jesus no céu e na terra deveriam ter sujeitado ao seu domínio. Isso está também de acordo com Salmos capítulo 2, do versículo do 1 ao 12. Eu vou deixar por escrito aqui, você vai poder conferir depois lá. O cavaleiro no segundo cavalo é cor de fogo, representa a guerra internacional, porque lhe foi dada uma arma militar, uma grande espada. Na terceira cavalgadura, um cavalo preto, em que havia um cavaleiro que retrata a escassez de víveres. Como sabemos isso? Sabemos porque levava uma balança com que repartir alimentos a preços inflacionados. O quarto cavaleiro, num cavalo descorado de aspecto doentio, retrata a pestilência. Porque o relato diz: o que estava sentado nele tinha o nome de morte. E o Hades e a sepultura. O Hades é a sepultura, nós já vimos no passado. Não é o inferno, não, é o Hades. Hades significa sepultura. Não é nenhum mundo de alma de mortos, não. Como dizem as religiões do paganismo, as católicas e as evangélicas. Não. O Hades, a sepultura, seguiu de perto. É verdade que este quarto cavaleiro recebeu autoridade para matar com uma longa espada de guerra e com escassez de víveres, e pelas feras da terra. É notável, porém, que também foi autorizado a produzir vítimas para a sepultura, por meio de uma praga mortífera. Não é uma praga mortífera. São todas as pragas mortíferas que existem, desde a gripe espanhola até agora, somando com esta de agora e talvez outra que venha, não se sabe se ainda vai ter tempo para vir outra, todas essas são a pestilência que vão matar 1/3 das pessoas da Terra. Ou 1/4, né? Depois do apóstolo João ter visto estas visões sobre particularidades que marcariam a terminação do sistema de coisas, ele viu a abertura do 5º e do 6º selo do rolo profético. Neste ponto, teve uma visão de fenômenos naturais aterrorizantes, começando com um grande terremoto. Por fim, os habitantes da terra viram-se obrigados a admitir: veio o grande dia do seu furor. O furor de Deus, né? O término desse diabólico, o término desse simbólico dia do furor significaria que finalmente chegará ao fim os apoiadores deste mundo, né?
Isso vai acontecer. Isso é uma coisa atemorizante e terrível? É para quem não faz parte do reino de Deus. É para aqueles que não participam da pregação. É para aqueles que não dão ouvidos a estas coisas. E é para aqueles que não desejam participar desta pregação das boas novas para outras pessoas. Aí sim, essas coisas são terríveis. Mas para aqueles que participam do reino de Deus, que já está restabelecido aqui na Terra desde 1914, pregando estas boas novas, não são más novas, porque o Apocalipse é a revelação das boas novas, as boas novas na Terra inteira. Boas novas para quem? Para quem vai sobreviver. Você quer sobreviver? Então, a verdade está à sua porta. Basta você querer. Sim. Se você querer de coração, você poderá ser salvo e poderá fazer parte do reino de Deus, pelo qual você reza na oração do Pai Nosso. E com isso, pessoal, nós terminamos estas lives deste assunto. Daqui a pouco eu vou anunciar as lives para o mês de março, viu? Até mais.